Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos meditando na sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua palavra, da sua lei, da sua Torá. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a lei e a graça, né? A graça aboliu a lei, estamos no período da graça, ou a graça sem a lei não tem graça, né? A gente vai estar meditando em alguns versículos, depois eu quero ler um artigo, tá lendo algumas passagens aqui de alguns livros, enfim, vamos fazer um estudo aqui bem rápido. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que obras são essas, irmãos? As obras aqui, irmão, é uma referência à lei, à Torá. O que o escritor aqui está falando? Não vem por cumprir a lei, né? É interessante isso aqui, irmãos. As pessoas pensam que não vem das obras, pensam que as obras é comprar uma cesta básica e entregar na casa de um irmão que está precisando. Não é isso, irmão. Façam isso, mas aqui está falando da lei, está falando da Torá, né? A salvação não vem por a gente cumprir a Torá. Na verdade, nós procuramos cumprir a Torá porque já somos salvos. A gente vai entender isso aqui mais à frente, né? Guardem isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, né? Uma Torá limpa, né? Uma Torá sem dogmas, uma Torá sem o peso da tradição, ok? Uma Torá que é santa, que é justa e boa, como o apóstolo Paulo falou. Uma Torá que não tem um jugo pesado, né? É a Torá que o Mashiach apresentou. Por isso que ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido. O meu jugo, ele é leve. A Torá que eu ensino, ela não é pesada, né? Uma certa vez Yeshua disse, né? Vocês criaram leis, olha só, que os homens e nem vocês conseguem suportar. Ok, irmãos? Então, Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, né? Em outras versões está escrito, as quais Deus ordenou. As quais Deus ordenou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante aqui o versículo 10, irmão, né? As boas obras aqui é a Torá, irmão. A Torá limpa, sem o peso da tradição distorcida. Também aqui não vou falar mal das tradições, né? As tradições são boas, elas ensinam muitas coisas, mas a tradição, ela tem que estar aqui, a Torá tem que estar aqui. Nunca a tradição pode estar acima da Torá. Ok, meus irmãos? Então, as quais Deus ordenou para que andássemos nelas. Qual foi as boas obras que o Eterno ordenou? Então vamos ler aqui Deuteronômio 26, 16. Deuteronômio, abri em Êxodo, Deuteronômio 26, 16. Olha o que diz aqui. Vamos ver que boas obras são essas. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guardai-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui as boas obras, irmãos. As boas obras é a Torá do Eterno, né? Aí quando a gente vai ler Tiago, né? Tiago capítulo 2, verso 7. Tiago 2,7 diz assim:
Tiago 2,17. Né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Parece um paradoxo, né? Mas não é. O que o escritor em Efésios quis dizer, irmão, é que nós não somos salvos por cumprir a lei. Quem não lembra da parábola, né, do fariseu e do publicano? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Nem sou ainda como este publicano aí, ó. Eu dou o dízimo. Eu sou o dizimista. Tu vê que ele já jogou na cara que ele era um cumpridor da lei, né, que ele era um cumpridor da Torá. O publicano, porém, né, não conseguia levantar os olhos ao céu, né, mas falava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O que Yeshua veio tirar, irmão, o que Yeshua veio abolir não foi a lei, a Torá, mas é esse legalismo, né, essa ideia que muitos tinham que o ato deles cumprir a lei, isso salvaria eles. Não. A gente tem que procurar cumprir os mandamentos do Eterno, que são perfeitos e santos, que nos aproximam do Eterno, porque nós já somos salvos. Né? É por isso que diz aqui, ó, que a fé sem a obra, a fé sem a lei é morta, irmão. Por quê? Tu tem fé, ou seja, tu tá em Yeshua, tu tá no Mashiach, mas tu tá sem uma direção. É a mesma coisa um barco no mar sem uma bússola. Imagina, tu tá no meio do mar sem uma bússola. Aí alguém vai falar, não, vamos por aqui. O outro vai falar, não, é por aqui. Não, aqui é o caminho certo. É assim que muitos irmãos estão vivendo hoje. É assim que a igreja evangélica tá, que a igreja cristã tá há muito tempo, porque não tem uma direção, não tem a Torá, não tem palavra de Deus. Essa que é a verdade. Tá em Yeshua, professa o nome de Yeshua, mas não tem a bússola. A bússola é a Torá. Né? Quando a gente vai aqui para João 14, 21... olha só o que diz. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? Irmãos, é óbvio, é claro, é difícil a gente fazer techuvá, não é fácil cumprir os mandamentos. Agora, o primeiro passo é a gente entender que a falha está em nós, não na Torá, não na palavra do Eterno. A gente não pode estar, irmãos, num barco à deriva. Ok, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tu ama a Deus, irmão? Tem gente que pensa que amar a Deus é ficar chorando, né? Emocionando os outros, se emocionando dentro de uma igreja, né, sentado num banco. Por isso, irmãos, que eu nunca expressei emoção nenhuma nisso. Porque quando eu comecei a abrir a mente para isso aqui, eu ainda estava no sistema. E eu falava, meu Deus, eu não cumpro os teus mandamentos. Me ajuda. E o primeiro passo, para mim, foi sair de dentro do sistema religioso. Caso contrário, eu não conseguiria. Né? Quero estar lendo aqui um artigo, né, irmãos, bem interessante, pela lei e pela graça. Pela graça, um homem tem seus pecados perdoados pelo Eterno. Pela lei, o homem aprende o caminho da obediência, ou seja, pela Torá. Pela graça, somos redimidos e restaurados. Pela Torá, somos aperfeiçoados com qualidade de vida. É isso que a Torá vem dar, irmão, para nós. Qualidade de vida. A Torá ensina como tu ter filho, como tu criar teu filho, como tu ganhar dinheiro, como tu administrar teu dinheiro. A Torá é isso. Né? Pela graça conhecemos o amor do Eterno. Pela Torá conhecemos a justiça do Eterno. Pela graça recebemos algo que não merecemos. Pela Torá declaramos o nosso amor através da obediência. Pela graça Abraão foi chamado pelo Eterno. Pela lei ele andou nos caminhos do Eterno. Pela graça Noé foi encontrado pelo Eterno. Pela Torá ele foi chamado justo. Pela graça, Davi foi eleito e alcançou misericórdia. Pela Torá, ele foi um homem segundo o coração
de Deus. Não, esse segundo o coração de Deus aqui é que Davi obedecia a palavra do Eterno, né? E é extraordinário a gente ver o desejo de Davi pela Torá, né? Ao ponto dele falar: abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua Torá, da tua lei, né? Eu sinto, quando eu leio o texto, parece que como um desespero de Davi, né? Porque ele sabia que a Torá não é só um livro, né? A Torá é um código divino. E o Eterno está aí para nos revelar, irmãos, esses segredos, né? Pela graça Moisés viu Deus face a face, pela Torá ele conduziu Israel pelo deserto, com vida e para alguns para a morte. Pela graça o Mashiach voltará para Jerusalém, para Jerusalém. Pela Torá ele governará e ensinará a Torá a todas as nações. Pela graça sabemos que precisamos guardar a Torá no nosso coração, Jeremias 31:31. Pela lei, pela Torá, a graça traz plenitude e vida eterna. Pela graça somos justificados. Pela lei, pela Torá, somos santificados. A graça é salvação. A Torá nos mantém salvo. Tremendo, né, irmãos? Que o Eterno nos abençoe, irmão, e nos ajude. E que nós nos ajude um ao outro a estar entendendo e meditando cada vez mais na Torá. Nada mais distante das verdades bíblicas, para finalizar esse vídeo, nada mais contraditório à intenção do nosso soberano Criador e Redentor, que nos deu com tanta propriedade a sua Torá, para que conhecêssemos a sua vontade proporcional para conosco. Como trilha de vida a ser caminhada debaixo das misericórdias divinas, tanto nos aspectos temporais do Antigo Testamento, como no aspecto permanente de sua lei moral. Nada mais estranho ao conceito de graça divina transformá-la em uma força conflitante daquilo que emana da natureza divina, em vez de compreendê-la como uma bênção triunfante que resgata pecadores por serem quebradores de uma Torá que é santa, justa e boa, né? É isso, irmão, que esses líderes evangélicos têm feito hoje em dia, né? Criado um conflito da Torá com a graça, né? E isso não existe, irmão, né? A Torá é santa, é justa, é boa. A Torá, ela é espiritual, né? A graça sem a lei, sem a Torá, não tem graça nenhuma. Shalom, irmãos, fiquem na paz do Eterno, que o Eterno abençoe a todos.